Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 12, da utilidade das adversidades. Bom é passarmos algumas vezes por aflições e contrariedades, porque frequentemente fazem o homem refletir, lembrando-lhe que vive no desterro, portanto não deve pôr sua esperança em coisas alguma do mundo. Bom é encontrarmos às vezes contradições que façam conceito mal ou pouco favorável de nós, apesar de obras e intenções boas. Isso ordinariamente nos conduz à humildade e nos preserva da vanglória, porque mais depressa recorremos ao testemunho interior de Deus quando somos vilipendiados e desacreditados pelos homens. Devíamos nos firmar de tal modo em Deus que não seria necessário mendigar consolações às criaturas. Quando passamos por atribulações ou adversidades, lembramos a necessidade que temos de Deus, sem o qual não podemos fazer bem algum. Entristecidos pelas misérias que nos padecem, somos lembrados que aqui é um exílio e não a pátria final, que a paz completa vem de Deus e nada gera segurança como Deus. Somos nada e Deus é tudo. Esse capítulo 12 é um capítulo muito interessante. A Imitação de Cristo é conhecida por ser um livro muito verdadeiro, muito bom, mas muito duro de se ler em alguns momentos. É um capítulo bem providencial, né? Eu me dispus, me comprometi a ler um capítulo de Imitação de Cristo, que dá uma página, no máximo duas, todos os dias da quaresma. Então, provavelmente, se eu terminar de ler os capítulos que vão até o último dia da quaresma, eu acredito que o restante eu vou lendo em sequência e postando. E bem hoje, que eu tive uma grande adversidade, fiquei bem aflita, me surgiu na leitura da noite esse capítulo 12. O sofrimento nunca é vontade de Deus, mas Deus, para quem reza, para quem se entrega a Ele, pode tirar algo bom de tudo. Ontem mesmo eu vi uma notícia de um homem que tinha caído de um avião. Um avião teve um pouso com uma queda brusca no meio da selva, de uma floresta. E esse homem sobreviveu à queda. E a única coisa que ele rezava era para não chover. Para não chover, para ele conseguir andar, ficar num lugar seco e fazer a fogueira. E quanto mais ele rezava, mais chovia. E ele, sem entender por que aquilo estava acontecendo com ele, que era um homem temente a Deus, que rezava, que ele estava se entregando a Deus, e ele rezava para não chover e a chuva só aumentava. Alguns dias depois, ele ainda estava vivo, estava conseguindo tomar água, comer, se manter relativamente seco, mas ele rezava para não chover, para ele conseguir andar na trilha, para ele conseguir ficar num lugar melhor, fazer uma fogueira, e a chuva não parava, e ele não entendia por quê. E teve um dia que ele estava andando, ele evoluiu um pouco na caminhada, e ele encontrou um monte de gente na floresta, um grupo enorme. E ele perguntou: gente, o que vocês estão fazendo aqui, né? Ele estava em choque. E eles falaram assim: pois é, a gente nunca vem aqui. Como choveu muito, eles tinham que fazer alguma coisa na floresta, tinham alguma coisa, um trabalho para ser feito ali para o povoado deles. E como choveu muito, eles acabaram sendo levados para aquela região e não para a região tradicional onde eles faziam esses trabalhos por conta da chuva. A chuva foi tão grande que a região que esse povoado usava ficou inutilizável e eles tiveram que migrar. E assim esse homem foi resgatado. Esse homem é um brasileiro. E esse caso nos lembra que às vezes a gente reza e não entende por que alguma coisa está acontecendo na nossa vida. Mas Deus nunca quer o nosso mal, Ele sempre quer o nosso bem,
e por mistérios que não cabem a nós entender agora, nesta passagem na Terra. Só depois de morrermos, no juízo particular, a gente vai entender tudo. Mas seja pelo pecado, pelo nosso livre-arbítrio, pela natureza, ou por como a vida funciona, mistérios da nossa passagem na Terra, Deus, ele quer o nosso bem. Então, o bem, ele faz o bem. E se algo aparentemente ruim acontece com a gente, ele também faz disso algo melhor ainda. Ele só pede de nós abandono, confiança. Ele pede para nós imitarmos Nossa Senhora. Faça-se em mim não como eu quero, mas segundo vossa vontade, ó Deus. É isso que Deus nos pede. Não parece ser fácil, a gente fica sem entender, mas quem acredita que Deus é esse Pai de misericórdia, como Santa Faustina relata no seu diário, nas aparições de Jesus, aquele que se esforça no abandono a Deus, em confiar em Deus plenamente como uma criança, que é a infância espiritual que Santa Teresinha tanto nos pede, tanto nos convida a fazer, as coisas vão fazer sentido. Hoje não fazem sentido, mas não deixe de acreditar e rezar. Se abandone na divina providência que tudo fará sentido, mesmo para a chuva torrencial que parece que vai te matar e é ela que te resgata no final das contas. Que nós nunca, nunca, nunca arrisquemos perder a fé em Deus, que é amor e misericórdia. Ele só quer o melhor para nós e que nós nunca, nunca larguemos a nossa fé nos confundindo. A adversidade, a provação, a gente pode não entender, mas a gente reza, não abandona Deus como Jó não abandonou, e um dia as coisas farão sentido. Deus seja louvado.